Olá, meu nome é Thiago Vieira, vou apresentar hoje para vocês o OMP Plus, uma solução desenvolvida pela OM Partners na área de ferramentas APS. A OM Partners é uma empresa sediada na cidade de Antuérpia, na Bélgica, conta também com escritórios próprios aí em algumas cidades da Europa, da América do Norte e da Ásia, e atualmente na América do Sul ela é representada pela Belge Consultoria, contando também com um representante aí internacional na Rússia. Para a gente contextualizar um pouco a origem dessa empresa, ela foi fundada em 1985, já conta aí com mais de 25 anos de mercado, então já é uma empresa com soluções bastante consolidadas no mercado. Seu início foi em relação à elaboração de algoritmos matemáticos para solução de problemas complexos aí no meio industrial, e com o tempo as soluções foram evoluindo em direção à parte de supply chain até ser originado o produto OMP Plus, que a gente apresenta para vocês hoje. Aí, como destaques, a empresa hoje já conta com mais de 200 funcionários, já tem um faturamento anual superior a 18 milhões de euros e conta aí com mais de 500 implementações do software bem-sucedidas. Então aqui a gente consegue ver uma resumida lista dos principais clientes que já utilizam a solução da OM Partners hoje com bastante sucesso. Mas é sempre importante, quando a gente fala de uma solução tão abrangente quanto um software APS, a gente destacar aí a atuação em segmentos industriais mais especializados. Obviamente, quando você tem a implementação dessa ferramenta, você tem sim uma grande parte de customização da ferramenta para os problemas específicos de cada meio industrial. Então aí no segmento de produtos laminados você tem soluções específicas para a área de papel e embalagem, aí com algoritmos de programação e otimização da sua produção na máquina onduladeira, por exemplo. Nas indústrias de metais, plásticos e pisos, você tem um detalhamento de certa forma diferenciado por se tratar de uma empresa com processos semi-contínuos. E você tem uma atuação bastante forte aí também no segmento de semi-processo. Então, na indústria química, você tem todo um problema relativo a tanques e a transporte de volumes através de tubulações, que é uma customização já aí bastante experimentada pela OM Partners. E para a sua parte de indústrias de bens de consumo, alimentos e bebidas, você tem uma parte mais detalhada relativa ao transporte e armazenagem desses produtos e distribuição e entrega desses produtos aos seus clientes finais. Ok? Então agora a gente vai para uma explicação em relação ao conteúdo da ferramenta efetivamente. Então o software APS ele abrange aí soluções que vão desde o seu fornecimento até a sua demanda final, o seu cliente final, passando aí pelas etapas de manufatura, ou seja, a fabricação dos seus produtos nas fábricas efetivamente, e pela etapa de distribuição, que é a etapa de entrega dos produtos, usando, por exemplo, centros de distribuição ou elementos desse tipo. Aqui no eixo vertical a gente consegue ver os diferentes escopos de análise, então você tem aí análises mais estratégicas, táticas ou operacionais, dependendo do objetivo da sua análise. E o software APS ele vai atuar aí em todos esses escopos de análise, obviamente com diferentes módulos. Tá, ok? Então, no nível mais operacional, aí a gente consegue ver um detalhamento maior de cada um desses elementos que compõem a minha cadeia de produção e abastecimento. Então, aqui a gente vê detalhados todos os módulos do software. Cada módulo do software atua em uma função específica da empresa. Então, para a gente, obviamente, como a gente tem um tempo reduzido de apresentação, nesse caso o objetivo não é a gente detalhar em profundidade todas as funções que cada módulo executa, e sim dar um overview geral no que a ferramenta pode fazer e o que ela representa em relação ao potencial de aprimoramento e vantagem competitiva para as empresas. Então a gente vai começar aí falando do nosso módulo de forecasting, de previsão de demanda,
seria uma análise aí uma visão mais estratégica da empresa. Então, nesse seu primeiro módulo de previsão de demanda, você vai estudar as suas séries históricas, né, o seu histórico de vendas e de demanda, para conseguir fazer uma previsão adequada e um planejamento em cima de uma estimativa mais precisa. O módulo de previsão de demanda ele conta com um algoritmo de seleção especialista, em que você vai escolher o melhor modelo estatístico para representar a sua série histórica. Além disso, você tem algumas funcionalidades outras, como análise de outliers, para você fazer uma limpeza dos seus dados históricos, né? Então, você conseguir analisar os seus dados históricos de forma mais consistente. Você tem também, após a previsão, um monitoramento do desempenho das previsões e diversas análises que você pode fazer agrupando os seus clientes aí de acordo com a região ou de acordo com o segmento de mercado atendido. Enfim, o módulo de previsão de demanda trata sobre todas essas questões. Agora, ainda num nível mais estratégico, você parte aí para o projeto de redes logísticas, né, o Supply Chain Network Design. Então, nesse módulo você tem toda a parte de otimização de redes, de escolha de modais, localização dos centros de distribuição e das fábricas, ou mesmo decisões sobre a abertura e fechamento dessas fábricas e centros de distribuição, de modo a definir a sua melhor rede logística para fazer o atendimento dos seus clientes. Ainda existe esse módulo aqui, que é a otimização de estoques e portfólio dos produtos, que seria já aí passando para um nível entre estratégico e tático, onde você faz a determinação das suas políticas de abastecimento e distribuição, o cálculo do seu estoque de segurança ou o cálculo do seu lote de reposição ótimo, por exemplo, e também a parte de otimização aí do portfólio de produtos. Agora já num nível mais tático, você tem aí o planejamento de vendas e operações, conhecido como S&OP. Nessa etapa, o nosso principal objetivo é conciliar a demanda que existe no mercado com a capacidade produtiva atual existente. Então, nesse momento, a gente está fazendo aqui um planejamento da produção, considerando um horizonte de planejamento de meses. Então, esse módulo especificamente facilita bastante o fluxo de trabalho nas reuniões de S&OP, além de fazer uma otimização do seu planejamento baseada no valor. Aí, então, a gente vai fazer o planejamento da produção considerando quanto isso vai gerar de valor para a minha empresa. Descendo agora para um nível mais operacional, você tem aí o módulo de planejamento de transportes, é onde você vai realizar o seu master planning, seria aí o seu planejamento de produção, porém agora com um horizonte de análise aí de semanas, então um horizonte de análise um pouco mais reduzido. Nesse ponto aqui você também pode fazer o planejamento dos transportes para dar vazão a essa produção planejada. E aí, uma vez feito o master planning, você vai para o módulo aí no nível mais operacional, seria o scheduling ou a programação de máquinas efetivamente, que é onde você determina tanto o seu planejamento de produção agora com uma janela de dias, com um horizonte de planejamento em dias, além também de determinar a programação do seu carregamento e transporte, que seria a parte mais relativa à logística de entrega desses produtos. Por fim, você tem aí num nível operacional aí relativo à sua demanda, um módulo para gerenciamento de pedidos, alocação e comprometimentos. Então, é neste módulo que a gente vai visualizar efetivamente a nossa previsão de demanda sendo realizada. Então, você tem toda essa conciliação aí dos pedidos reais com as previsões de demanda que haviam sido realizadas, além da parte de alocação das ordens, considerando aí diferentes prioridades de diferentes clientes, e a parte de comprometimentos, ou seja, quando eu devo me comprometer a entregar essas ordens, qual é a capacidade do meu sistema de atender a um prazo previamente estipulado. Então aqui a gente tem um overview de todos os módulos que o software contempla. A gente percebe que é uma solução bastante abrangente e por isso
nunca é demais a gente comentar que é um conteúdo bastante extenso para se explicar. Obviamente, essa apresentação, novamente, tem o objetivo de fazer um overview da ferramenta. Se forem necessárias maiores informações sobre cada módulo específico, fiquem à vontade para nos contatar. Agora a gente vai partir para um exemplo de como essa integração entre esses diferentes módulos do software APS, como eles podem gerar valor na sua empresa. Assim, é sabido que no mercado hoje em dia existem softwares bastante especializados para cada função da sua empresa. Então você tem softwares aí específicos para fazer uma programação de máquinas, uma programação da produção, baseado aí, por exemplo, em sequenciamento por capacidade finita, ou mesmo simulação, enfim. O grande problema é que esses softwares especializados, eles geralmente não têm essa integração com as outras áreas da sua empresa ou com as outras funções que devem ser desempenhadas. É aqui que o software APS gera efetivamente valor. Então, imagine na sua situação atual aqui, você tem uma programação de máquinas, onde ocorrem situações às vezes problemáticas, inesperadas, como quebra de máquinas ou falta de insumos de produção. Então, atualizando isso, agora você consegue ver qual é o impacto dessa sua programação de produção na sua etapa de master planning ou de planejamento aí com um horizonte de semanas. Então, agora você consegue ver o impacto do seu planejamento mais operacional num planejamento aí mais tático, relativo mais a um horizonte de tempo maior. Do mesmo modo, você consegue ver como esse planejamento, ou como o Master Planning vai impactar no seu S&OP, que aí já seria um planejamento da produção com horizonte ainda mais longo, relativo aí a meses. Então, você sempre consegue fazer essa conversa do nível mais operacional para o nível mais estratégico, exatamente por a ferramenta ser integrada através de uma única base de dados. Ok? Do mesmo modo, você consegue avaliar posteriormente o impacto do seu S&OP no seu Master Planning e do Master Planning na programação de produção efetivamente. Então, esse é um exemplo bastante didático de como o software gera valor a partir da integração de diferentes módulos com funcionalidades específicas para cada área da sua empresa. Agora é importante também a gente destacar bastante a característica do software APS de ser uma solução integrada, bastante robusta, bastante abrangente em relação ao número de áreas analisadas da sua empresa, porém sem perder a sua funcionalidade. Então, em qualquer um dos módulos você vai ter a presença aí de solvers otimizantes, que são nada mais do que heurísticas de otimização com regras aí que podem ser definidas tanto pelo usuário, como regras que já vêm pré-definidas no software para o usuário não precisar ter todo o trabalho de definição dessas regras de otimização, mas com isso você consegue bastante funcionalidade em todos os módulos e todas as funções da sua empresa. Então você tem aí a presença de solvers otimizantes na parte de otimização de redes, na parte de forecasting, na parte dos cálculos de estoque de segurança e lotes de reposição, na parte do S&OP baseado em valor. Enfim, você tem o uso de solvers otimizantes, o que garante a funcionalidade do seu software, além da integração proposta aí pelo software APS. Além disso, você tem a parte de gerenciamento de cenários, então você consegue fazer simulações de diferentes situações e comparar aí os KPIs e os indicadores de forma a gerar relatórios que vão embasar a sua melhor decisão. Então, com isso, você consegue comparar qual o impacto de diferentes situações na empresa e qual o melhor caminho a ser escolhido. Agora a gente vai para uma parte mais relativa à integração desse software com outras bases de dados ou soluções que já existam na sua empresa. Então, a gente sabe hoje em dia que grande parte das grandes empresas já tem soluções aí em relação a bases de dados ou mesmo sistemas ERP,
onde estão condensadas todas as informações relativas à empresa e, obviamente, a nossa proposta não é duplicar essa informação, e sim extrair ela de uma forma simples e fácil para que a gente possa usar no software OMP Plus sem grandes problemas. Então você tem aí o OMP Integrator, seria o módulo responsável por fazer essa integração das suas bases de dados, né, que podem ser um software ERP, uma planilha em Excel, enfim. E esse módulo ele vai fazer a coleta desses dados de modo a transferi-los para dentro da interface do OMP Plus. Com isso, agora você já tem todas as informações dispostas dentro do software. No entanto, ainda existe o trabalho de organização dessas informações para preenchimento das tabelas que foram customizadas durante a implementação do software. Então, para isso, você conta com o módulo OMP Data Manager, ele que faz a organização das informações coletadas do seu banco de dados e transfere ela para as tabelas já pré-definidas aí durante a implementação do software. Ok? Vale a pena comentar também sobre o OMP Feedback Manager. Essa é uma possibilidade que existe de alimentação do seu sistema com informações em tempo real do seu chão de fábrica. Então, se você tem uma unidade fabril, por exemplo, você está enfrentando uma situação de quebra de máquina ou de falta de insumos, você consegue enviar automaticamente essa informação para o seu sistema, de modo que você consiga levar isso em conta no seu planejamento também. Além disso, você tem o OMP Reporter, que seria o módulo responsável aí pela geração de relatórios gerenciais. Aí um resumo dessas informações direcionados aí por uma etapa de tomada de decisão, ou etapas de decisão mais estratégica. Ok? Então, o software da OM Partners ele é totalmente integrável. Aí existem alguns parceiros de negócios aí, os principais com que a OM Partners já trabalhou. Então, você tem aí bancos de dados da Oracle, da SAP e de outras empresas fornecedoras de tecnologias de bancos de dados. O OMP Plus ele é integrável a todos esses tipos de bancos de dados, certo? E como no Brasil a gente sabe que grande parte das empresas usa o SAP aí como a principal base de dados ou o principal sistema ERP da empresa, a gente gosta bastante de passar esse slide pela ferramenta OMP Plus ser certificado oficialmente pela SAP. Então esse é um certificado oficial emitido pela SAP para as empresas que têm condições de integrar o seu software às soluções da SAP. Então, nesse ponto, o software APS pode funcionar integrado a um software ERP já existente na empresa, mesmo porque os seus objetivos e as suas funções são, em certa parte, distintos. Ok? Bom, essa foi a apresentação do OMP Plus. Podem entrar em contato aí com qualquer uma das pessoas. Aqui é o Alan de Norma, nosso diretor-geral, Marcelo, nosso diretor técnico, a Marcela e eu, todos ficamos à disposição para esclarecer maiores dúvidas ou realizar apresentações aí, de modo a fomentar aí o uso dessa ferramenta com um potencial bastante grande ainda e pouco aproveitado em relação às soluções empresariais no Brasil. Muito obrigado.